Moabe e Egito, mostrando que Deus é soberano sobre todas as nações. Apesar das duras advertências, Isaías inclui profecias de esperança, como o nascimento de Emanuel, Isaías 7,14, e a descrição do príncipe da paz, em Isaías 9, 6 e 7, antecipando a vinda do Messias. Eu não vou tratar esses versículos agora, porque eu quero falar de cada um posteriormente, tá bom? Do 40 aos 55, são os períodos de consolação e promessa de redenção. Depois daquela advertência, até o 39, e o anúncio do exílio iminente, o livro muda radicalmente para essa tônica de esperança, consolação, promessas, porque Isaías vai falar que Deus não vai destruir o seu povo para sempre. Deus não vai punir o seu povo para sempre. Tá? Isaías 40 começa com palavras de consolo, prometendo o retorno dos exilados, a restauração de Jerusalém. Deus é apresentado como um pastor que cuida do seu povo e como um criador todo-poderoso. Nessa sessão, Isaías representa a figura do servo sofredor, Isaías 52 e 53, que é interpretado pelos cristãos como uma profecia sobre Jesus, mas eu vou falar disso lá na frente, tá? Esse servo redime o povo, presta bem atenção, o servo sofredor redime o povo dos seus pecados através do seu sofrimento e morte. Grava bem isso, porque eu vou falar um pouco sobre esse servo sofredor, tá? Isaías também profetiza que Ciro, que a gente falou na semana passada, o rei da Pérsia, será usado por Deus para libertar os israelitas do exílio babilônico, isso é em Isaías 44 e 45, permitindo que eles retornem a Jerusalém e reconstruam o templo. A gente já viu sobre isso também. E a terceira sessão, e é por isso que eu prefiro que Isaías seja entendido como 3 sessões, é a sessão de restauração e esperança futura. Por quê? Geralmente as pessoas vão fazer a divisão de Isaías, divide em 2 partes. A parte das advertências e a parte dessa ideia de volta ao exílio. Mas aqui, dos 56 ao 66, tem muita coisa do fim dos tempos. Muita coisa que liga o retorno do povo, a vinda do povo, a restauração do povo com a restauração futura que Jesus vai fazer quando ele voltar, tá bom? Então aqui é o período de restauração e esperança futura, dos 56 ao 66. A última sessão do livro se concentra na restauração futura de Israel. Isaías profetiza uma nova era de justiça e paz, onde Jerusalém será exaltada e o povo de Deus viverá em santidade. Nos capítulos finais, Isaías vislumbra uma nova criação, onde haverá um novo céu e uma nova terra. Eu queria que vocês abrissem Isaías 65, a partir do 17. Olha o que diz, ó. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e o seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias ou um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seus frutos. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá a vida longa como as árvores, e os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá feno como o boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Novos céus e nova terra. É uma promessa para aquele povo que está voltando do exílio, mas é também uma promessa futura, tá bom? Isaías também menciona, essa visão apocalíptica aponta para o fim dos tempos, onde Deus estabelecerá o seu reino eterno de paz e justiça. Isaías também menciona que a salvação será estendida a todos os povos, não apenas a Israel, indicando a inclusão dos gentios no plano redentor de Deus. É por isso que o Robinho, quando foi falar sobre a SEB
lá no grupo, falou que no Novo Testamento mais se fala sobre Isaías, porque Isaías está aí para provar que Jesus é o Messias enviado, tá? Falando sobre as profecias messiânicas de Isaías. Na época dos pais da igreja, o profeta Isaías era conhecido como o evangelista do Antigo Testamento. Tal designação se dá pelo modo detalhado e completo que ele descreve a pessoa e obra do Messias, Jesus. Tá? Muitos julgamentos profetizados por Isaías foram cumpridos no ministério de Jesus. E aqui eu já queria mostrar para vocês um deles. Isaías 53, do 4 ao 6, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós somos curados. A gente sabe que no Novo Testamento isso se cumpre, certo? Mas a gente vai ver ainda o que as pessoas, principalmente os judeus, falam sobre essa passagem. Além disso, o profeta Isaías apresentou Jesus como servo que traria justiça às nações. Ele restabeleceria a aliança, que iluminaria os gentios, no sentido de prover salvação a eles, que expiaria o pecado do seu povo e finalmente ressuscitaria dos mortos. Isaías 42. Do 1 ao 7 diz assim: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e nem apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça justiça na terra. Em sua lei as ilhas porão sua esperança. É o Senhor... É o que diz o Senhor, Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo que nela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme em sua mão, eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Isso é o que Isaías fala a respeito de Jesus. Por isso, as profecias de Isaías registradas no seu livro são as mais referenciadas no Novo Testamento, quando o objetivo é apontar sobre como a pessoa de Jesus cumpre com perfeição toda a promessa do Antigo Testamento em relação ao Messias prometido. É por isso que o judeu não aceita o Novo Testamento. Porque o Novo Testamento é condenatório para eles no que diz respeito a Jesus ser o verdadeiro Messias, porque o Novo Testamento, quando vai falar sobre as promessas do Messias, consegue linkar essas promessas a Jesus. Tá? A profecia de Isaías também alcança um cumprimento ainda futuro. Ele profetizou acerca da restauração após o exílio, falando sobre as maravilhas que aconteceria, e chamou essa nova realidade de novos céus e nova terra. Foi o que a gente leu posteriormente. Essa promessa foi inaugurada no ministério terreno de Jesus Cristo, e atravessa a história da igreja, encontrando seu cumprimento pleno no maravilhoso retorno do nosso Senhor Jesus. Jesus vai dizer que é chegado o reino de Deus. Quando Jesus começa a fazer a obra dele, o reino de Deus chegou. E ele vai ter o seu cumprimento pleno na volta dele. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Coríntios, tá? 4, 6. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. No capítulo 5, um pouco mais à frente, no versículo 17, ele vai falar assim, ó: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus é esse cumprimento. Os novos céus e nova terra foram inaugurados pelo próprio Jesus. Tá bom? Falando agora das profecias messiânicas, porque aqui eu vou entrar em versículo por versículo, aí fica mais fácil a gente entender porque Isaías é considerado esse evangelista, tá?
A primeira delas, a primeira referência das profecias é o nascimento virginal, Isaías 7,14. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil. Isaías 7,14 diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 1, para a gente conferir isso aqui. Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor disse pelo profeta. Que profeta? Isaías. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, o Senhor, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus prefigura o que Isaías tinha dito há milhares de anos atrás. O segundo, o Messias como filho de Deus e herdeiro do trono de Davi. Eu queria que vocês abrissem Isaías 9. Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Então ele vai ser herdeiro do trono de Davi. Versículo 7, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e o mantido com justiça e retidão desde agora, para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, ele vai manter o reinado do trono de Davi. Tá? E onde está o cumprimento disso? Lucas 1. Lucas. Eu estou seguindo com vocês aqui para ficar mais fácil. Lucas 1. Versículo 32 e 33. Ele será grande, isso daqui é a predição do nascimento de Jesus, tá? Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai, Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, o seu reino jamais terá fim. Esse remanescente de Davi teria um reino que jamais teria fim. Então Jesus cumpre isso também, tá? O servo sofredor em Isaías 53 é todo Isaías 53. Mas eu coloquei aqui o seguinte: Isaías 53 é uma das passagens mais importantes, descrevendo um servo que sofre pelos pecados de outro. Algumas referências mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. E onde isso se cumpre? Se cumpre em várias partes do Novo Testamento, mas eu queria que vocês abrissem 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro 2, 24. Pedro vai dizer que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Outro versículo, Atos 8. Atos capítulo 8, versículo 32. Essa passagem é muito bonita, porque faz referência direta. O eunuco na estrada está lendo Isaías. E ele chega na passagem que diz: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco pergunta a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então, Filipe começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas de Jesus.
Isso é associado ao sofrimento e morte de Jesus. E Isaías 53 é amplamente atacado pelos judeus, e eu vou falar disso posteriormente. Tá? A próxima é a ideia de que o Messias seria uma luz para os gentios. Isso está em Isaías 42, diz assim: eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. E em Isaías 49 diz, assim ele diz: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O cumprimento disso está em Lucas 2. Lucas 2:32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. E em Atos 13, diz assim, ó. Atos 13, 47, diz: pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. A próxima profecia messiânica é o Espírito do Senhor sobre o Messias. Isso está em Isaías 61, 1 e 2. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O cumprimento disso no Novo Testamento está em Lucas 4. Lucas 4, 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Isso é Jesus, no templo, citando essa passagem. Ele abre o livro, lê isso, e o versículo seguinte diz: então ele fechou o livro, devolveu o assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus é o cara, velho. Ou seja, não só outros disseram que Jesus era o Messias, como ele mesmo disse. Quando alguém disser assim: Jesus foi um cara bom, Jesus foi um profeta legal, Jesus é até bacana. Nos podcasts, quando os judeus vão, alguns rabinos vão, eles falam: olha, a gente vê Jesus como um profeta. E Jesus não se vê como um profeta. Jesus se vê como um Messias. Então ele é doido, ou ele é mentiroso, ou ele é o Messias. Não tem outro jeito. Ou ele sabia que não era o Messias e falava que era, doido, ou ele sabia que era e achava que era, ou ele realmente era o Messias. Ou doido, ou mentiroso, ou Deus. Não tem outro jeito. Ele não foi um cara legal, não foi um cara bacana, um bom profeta. Não tem como você colocar isso em Jesus. Se as pessoas disserem para vocês: olha, Jesus foi um cara bacana, assim como Buda, assim como qualquer outro líder de religião, vocês vão falar coisa assim: é impossível. Isso é impossível. Porque Jesus disse ser Deus. Jesus acabou de ler na sinagoga sobre o Messias e falou assim: é eu, acabei de ler de mim aqui, ó. Não tem como, não tem como. As profecias são fundamentais para a teologia cristã, que vê em Isaías uma das mais claras antecipações da vinda de Jesus, o Messias prometido. E aqui, como eu prometi a vocês, eu queria falar sobre Isaías 53 e como os judeus enxergam Isaías 53. Tá bom? Ao longo dos séculos, os rabinos e estudiosos judeus ofereceram diferentes perspectivas sobre Isaías 53. Os principais pontos são: o primeiro, a ideia do servo sofredor ser Israel. Uma interpretação comum é que o servo sofredor descrito em Isaías 53 representa o povo de Israel como um todo, passando por períodos de sofrimento e exílio. Essa visão enfatiza a experiência coletiva do povo judeu ao longo da história. Então, alguns rabinos vão dizer que Isaías 53 não fala de uma pessoa, mas do povo de Israel como um todo. Tá? A segunda ideia é do servo sofredor sendo um indivíduo, sim. Mas vamos pensar nesse indivíduo, tá? Outra interpretação vê o servo sofredor como um indivíduo junto
justo que sofre em nome dos outros. No entanto, a identidade desse indivíduo é deixada aberta à interpretação, podendo ser um profeta específico, um líder messiânico futuro ou até mesmo uma figura idealizada, uma ideia de Messias. Não que o Messias seria isso mesmo, passaria por isso mesmo. Eu prometi mandar para vocês semana passada, e eu preferi mandar essa semana, um vídeo, eu vou jogar lá no grupo da igreja, onde um judeu convertido procura judeus lá no meio do povo lá para perguntar sobre Isaías 53, e a maioria nem sabe que existe. É um capítulo que pouco se fala nas sinagogas ou não se fala nas sinagogas. E muitos deles sabem que é Jesus. Quando eles leem a passagem, eles não têm outra saída, senão dizer que provavelmente Jesus foi aquele que na história faz mais sentido em ser o servo sofredor, tá? Mas eles, assim como toda heresia, e os judeus são hereges, eles têm uma explicação para essas passagens difíceis, tá bom? A terceira posição deles são sobre diferentes níveis de interpretação. Isso aqui é bizarro. Muitas vezes os rabinos abordam Isaías 53 em diferentes níveis de interpretação, incluindo literal ou alegórico e até místico. Isso permite uma variedade de interpretações e aplicações do texto. Ou seja, veja bem, está falando aqui de um servo sofredor, mas aí não é bem assim, é dessa forma, desse jeito. Hoje em dia vocês vão entender isso quando a Bíblia fala sobre os homossexuais. Muitos vão para o original, sem conhecer o original, para falar que não é homossexuais, são os devassos e N coisas, mas a verdade é uma só. Tá? Então, vários rabinos tentam colocar diferentes formas de interpretação em Isaías 53, mas isso vai para um lado muito esquisito, muito esquisito. Se vocês procurarem, vocês vão até achar, sabe, alguém que interpreta dessa forma, algum rabino que interpreta dessa forma, mas é muito difícil, tá? Eu estava pesquisando e na grande maioria a galera realmente acredita ser Israel, esse grande servo sofredor, que também não faz sentido. E a última é a ênfase em outros aspectos. Eu voltei aqui sem querer. Aqui, ó. É a ênfase em outros aspectos. Enquanto Isaías 53 é um texto importante, os judeus tradicionalmente dão mais ênfase a outros textos proféticos e legais na Bíblia hebraica, como o Pentateuco e outros profetas. Então, é por isso que eu estou falando, muitos judeus não conhecem Isaías 53. Para se falar do Messias, outras passagens são usadas, e não Isaías 53, porque seria confuso demais. Como é que você cita Isaías 53 e se esquece da história? É impossível. É impossível. Algumas curiosidades sobre o livro de Isaías. O profeta Isaías foi contemporâneo do profeta Miqueias, está em Isaías 1, tá? E é bem provável que ambos estivessem familiarizados com a mensagem um do outro, já que o texto de Isaías 2 e Miqueias 4 são muito parecidos. Curiosidade 2, o ministério do profeta Isaías foi precedido pelo ministério do profeta Amós e pelo ministério do profeta Oséias, apesar de que Oséias também foi seu contemporâneo durante algum tempo. Então vem Amós, vem Oséias, e no meio de Oséias aí, Isaías está pregando a palavra. Então eles foram conterrâneos nessa parte. O terceiro é que Amós e Oséias profetizaram principalmente sobre o reino do norte, e Isaías e Miqueias se concentraram no reino do sul. Tá? Outra curiosidade é que Jesus citou Isaías com maior frequência que qualquer outro profeta. Pedro, João e Paulo também o citaram frequentemente no Novo Testamento. O quinto livro de Isaías aborda temas que são fundamentais para a teologia reformada, como a soberania de Deus, a santidade divina, o pecado e a redenção. Isaías proclama a necessidade de arrependimento e o juízo divino, mas também a promessa de salvação para os remanescentes fiéis. Em sexto, o livro de Isaías é frequentemente dividido em duas partes, principalmente pelos estudiosos. A primeira vai do 1 ao 39, e fica o juízo e a advertência de Deus, enquanto a segunda, do 40 ao 66, é mais voltada para a consolação e promessa de redenção. Essa divisão é relevante na teologia reformada, que vê essa transição como refletindo a progressão do plano redentor de Deus. É aquela ideia de o povo está todo perdido e haver salvação para o povo. Então Isaías tem essa ideia de um povo que já está afundado demais no pecado, mas não vai ser totalmente destruído, tem muito a ver com a nossa vida hoje em dia, tá? Em sétimo, durante a reforma, Isaías foi frequentemente usado para apoiar as doutrinas da justificação pela fé e da eleição incondicional. É que Deus escolhe quem Ele quiser. As profecias sobre o remanescente fiel eram vistas como um reflexo da pequena, mas verdadeira igreja que persevera em meio à apostasia. Para concluir,
O livro de Isaías é um poderoso testemunho de justiça, da necessidade de arrependimento e da esperança de redenção. Isaías denuncia os pecados de Judá e das nações vizinhas, anuncia o julgamento divino e, ao mesmo tempo, oferece uma visão inspiradora da salvação e restauração futura. O livro destaca a vinda do Messias, que trará justiça e paz, e culmina como uma visão profética do reino de Deus, onde todas as nações serão reunidas em adoração e justiça sob o governo divino, novos céus e nova terra, né? É uma obra central da teologia cristã, especialmente por sua profecia messiânica, que são vistas como antecipação de Jesus Cristo. O livro de Isaías é extremamente importante para a nossa fé. É porque o que acontece, gente? Nós chegamos agora nos profetas maiores. E se você acompanhou a série até aqui, você percebe que muitas das vezes, são livros muito históricos. Então você tira alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, mas geralmente são livros para aquele povo. Aquela ideia de um povo que não para de pecar, e o profeta está avisando, e aquela coisa toda. Isaías tem isso ainda. Ele começa com isso. A premissa é essa. É por isso que eu gosto de separar Isaías em 3 partes e não em 2. Porque Isaías começa com essa ideia, olha, vocês estão pecando, vocês vão ser exilados, já chega, Deus cansou de vocês. Vai vir uma galera aí, vai arrebentar vocês. Depois ele vai falar, mas não vai ser para sempre não. Vai vir um rei chamado Ciro, ele vai libertar o povo, Isaías dá nome do cara, doideira. E aí vocês vão ser libertos, mas Deus não vai só libertar vocês não. Existe um reino de paz e justiça. Deus quer que Israel seja um povo reconhecido por todo mundo. Um Israel onde não tem choro mais. Isso não pode ter sido só naquela época não. Não faz sentido. Um Israel onde a criança, o velho que morreu com 100 anos, morreu novo. Deus ele tem uma promessa ali para além do povo dele. E aí entra a ideia do servo sofredor. Aquele que morre pelo povo. Isso não foi Israel. Israel não fez isso, cara. Israel não redimiu ninguém. Não tem como o servo sofredor ser Israel. É impossível. E para nós isso é só verdade. Pô, bacana, porque a gente vive aqui falando sobre isso. Mas isso tem que ser entendido para quando alguém chegar para você. Hoje em dia, gente, os podcasts estão fazendo muito bem para a gente. Tem muitos bons teólogos, Nicodemos vai em vários podcasts, o Hernando Dias Lopes em vários, mas tem rabino demais. E vocês não têm ideia do quanto o judaísmo tem crescido. E o quanto evangélicos estão se tornando judeus, tá? Católicos estão se tornando judeus. Evangélicos estão voltando ao catolicismo. Sabe por quê? Porque nós somos um povo bagunçado. É isso. A gente vive na bagunça, não tem uma teologia certa, e a galera quer ordem. Por quê? Porque o reino de Deus é ordem. E aí a galera volta para o catolicismo, e aí a galera vai para o judaísmo, e aí você vê igrejas hoje, muito pentecostais, são muito judaizantes. A ideia de unção, a ideia de festas, o Yom Kippur, várias igrejas têm o Yom Kippur hoje. Então, por quê? Porque as pessoas querem uma certa organização. Mas nós somos o povo de Cristo. E o povo de Cristo é organizado desde Atos 2. Eles comiam na casa dos outros, quietinho, pá. Quando tinha alguma desunião, um apóstolo como Paulo vinha e trazia uma carta arrebentando. Vocês precisam ler 2 Coríntios, cara. Paulo fala, primeira vez que eu vim em vocês, eu vim com os 2 pés na porta. Mas eu não queria. Agora eu estou aqui para falar com vocês, gente, traz o cara de volta. Gente, vocês estão bem nisso aqui. Tinha os apóstolos, hoje nós temos pastores. Os pastores que estão guiando a igreja. Não é só vir à igreja, gente, é viver o evangelho de Cristo. Isaías é um cara que, gente, nem sonhava que a gente existiria, nem sonhava com Wi-Fi, nem sonhava. E esse cara previu Jesus. Esse Jesus, hoje, historicamente é comprovado, mas eu posso contar para vocês um negócio? O Jesus histórico não salva. Não salva. Quem salva é o Jesus Messias. É esse cara que salva. Então não adianta a gente pegar pela lógica e falar assim, pela lógica Jesus existiu, então está tudo bem. Não, ele tem que ser Deus. Isso é ilógico. Ilógico. É tão ilógico que as igrejas se dividiram. Os concílios foi essa divisão. Peraí, Jesus era Deus. Deus é santo. Então Jesus não pode ter corpo, porque o corpo é pecador. Aí teve concílio contra isso. Não, a ideia de que se Jesus era Deus, então Maria é espécie de Deus também, que um homem não pode carregar Deus. Aí teve um concílio para bater nisso aí também. Entende? É confuso para a nossa cabeça. Então vale a pena o estudo. Então vale a pena prestar atenção. Isaías, ele assusta pelo tanto de capítulo. Ele assusta. Você abre Isaías e fala assim, até 66 dá não, hein? Nó, até lá Jesus voltou já. Hein? Não tem como eu ler Isaías 66 não. Mas se você segue a progressão da Bíblia, chega Isaías e fala assim, eu preciso saber o que aconteceu, cara. Não é possível.
É igual uma série. Não é possível que você comece a assistir e fale assim, tá bom, até aqui. Até aqui eu já entendi. Não, cara, eu preciso entender. E a SEB, ela está servindo para isso, para a gente entender que existe uma progressão. Desde Gênesis, até Deus escolher um povo, até esse povo viver se rebelando, até Deus... E Deus lá no Antigo Testamento falando assim, vou largar vocês, vou arrumar outros povos aí. Vocês vão me ouvir por outras línguas. Até isso ser cumprido em Atos. O povo ouviu Jesus por outras línguas. Não vou entrar nesse mérito, mas as línguas, desde Atos, são prenúncio, um anúncio de que Deus se divorciou de Israel. E de que Deus estava agora se casando com a igreja, um outro povo. Mas que ainda existe promessa para Israel, hein? Deus ainda tem um amor por Israel. E no final nós vamos ver isso. Nós vamos enxergar esse amor por Israel. Mas Deus, desde Isaías, já falava, os gentios estão vindo aí, velho. Por causa de vocês, os gentios estão vindo aí. Tá bom, gente? É isso mesmo. Jesus abençoe vocês. Vamos ficar de pé para a gente orar. E se Deus quiser, semana que vem, Jeremias. Obrigado, Jesus. Meu Deus e Pai, nós estamos aqui nessa noite para te agradecer, Deus. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu cuidado, obrigado por estar nos ensinando a sua palavra, Deus. Que nós possamos não negligenciar mais o Antigo Testamento, Deus. Que a sua palavra também. Em um mundo onde as pessoas querem viver só de novidade, Deus, o Senhor traz novidade através de palavras antigas, Senhor. Que no nome santo de Jesus, essas palavras nos transformem, nos molde, nos faça buscar mais o Senhor, viver mais para o Senhor, enxergar quem o Senhor é de verdade. Para que a gente não ore em vão, para que a gente não busque em vão, para que a gente não trabalhe em vão. Para que no último dia, quando o Senhor voltar, nós sejamos reconhecidos pelo Senhor como aqueles que buscaram o Senhor verdadeiramente. No nome santo de Jesus, Deus, apesar de qualquer problema que nós vimos na igreja brasileira, o Senhor ainda manterá a sua igreja santa e irrepreensível, Deus. E que no nome santo de Jesus, nós façamos parte dessa igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.